Fala pessoal, tudo bem? Preparados para mais um vídeo? Vamos juntos? Eu e você para mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez no canal Fisicando Fácil. Meu nome é Guilherme Polo, tá? Eu gravo videoaulas aqui no YouTube, a gente a parte de Física e Mecânica dos Fluidos por ensino superior, beleza? E hoje, como você já acompanhou no nosso título, é a resolução da questão 98 do Enem 2023. Lembrando que eu estou se baseando pela prova do caderno amarelo, tá legal, pessoal? E como que funciona a didática aqui do vídeo, como que funciona o andamento aqui do vídeo, desse vídeo. Né? Eu sempre coloco a questão na sua tela, faço a leitura da questão junto com você, depois eu volto aqui para a lousa para resolver a questão. Show de bola? Beleza? Então eu vou colocar ela na sua tela e depois aí a gente faz a resolução. Lembrando que essa questão, pessoal, não é uma questão muito fácil, tá? É uma questão legal, mas ela não é uma questão fácil. Então, mas caso se você ficou com alguma dúvida também, deixe nos comentários lá, caso se você ainda continuar com alguma dúvida ou surgir alguma dúvida durante a minha explicação aqui no quadro, por favor, deixe nos comentários, que é sempre importante. Às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa também, beleza? E eu sempre respondo na medida do possível, combinado? Bom, pessoal, então eu vou fazer a leitura aqui da questão, então eu vou colocar ela na sua tela, tá? Bom, pessoal, a questão 98, né, ela fala que o circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas representadas na figura consiste em uma associação mista de resistores. Bom, então aqui a gente já deu uma informação importante, associação mista de resistores. Então significa que esse circuito tem série e paralelo, beleza? Que cada lâmpada L1, L2 e L3 é associada em paralelo a um resistor de resistência R, formado por um conjunto. Esse conjunto são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Em relação, agora ao direcionamento do exercício, tá, pessoal? Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, os brilhos das lâmpadas serão. Bom, pessoal, volta aqui para nós que eu te explico, ó, galera. Seguinte, né? Já representei aqui, redesenhei o circuito, tá legal? Então, pessoal, a gente tem que visualizar esse exercício em duas situações, tá? Que eu vou chamar a situação, eu vou chamar de situação 1, tá? Que seria a primeira situação aonde tudo está funcionando, tá legal? E a segunda situação aonde acontece a queima da lâmpada 2, tá legal? Bom, pessoal, na situação 1, como que funciona, né? Então, para você visualizar aqui o exercício, então, ó, a gente tem aqui uma fonte de bateria, né, uma pilha aqui no caso, que está passando por esses resistores, e aí a gente tem aqui, né, associação mista, como ele fala, sendo que esses conjuntos estão em paralelos e depois eles vão se associar em série, tá legal? Então, essa é a primeira visualização. Então, a gente vai calcular, pessoal, lembrando que passa uma corrente aqui, né, ó, sai uma corrente I, vamos chamar uma corrente I, tá? Ela percorre esse fio, chegando aqui, ela, pela lei dos nós, a gente divide essas correntes, então vai uma parte para cá e outra parte para cá. Depois ela volta a mesma corrente que entrou aqui, sai desse ponto, e assim por diante em todos esses formatos, tá legal? Agora, como a gente vai calcular a resistência, como ele fala, pessoal, você concorda comigo que como ele fala que as lâmpadas são idênticas, então a gente pode considerar que as lâmpadas elas têm uma resistência igual. Então eu vou chamar que essas lâmpadas aqui, ela tem, até de outra cor, ela tem um R aqui, então eu vou chamar de R, tá? Eu não vou colocar unidades, valores, pessoal, porque esse exercício não é um exercício de contas, tá? É um exercício muito mais teórico e por isso que também tornando às vezes um pouco mais difícil, porque se você não sabe a teoria, você acaba se dificultando mais ainda também, tá? Então a gente vai colocar, então, ao invés de colocar um número, vamos colocar R. Essa lâmpada L2 também tem uma resistência interna R
e ela também aqui, o L3 tem uma resistência R, tá legal? Como elas são idênticas, então eu chamei de tudo igual, tá? Como que a gente calcula a resistência equivalente desse circuito, né? Quando ela está funcionando normalmente, né? Que é essa primeira situação. Então, a resistência equivalente total, pessoal, desse circuito vai ser o quê, né? Então, vai ser quando você tem dois resistores iguais, idênticos, a gente coloca que você pode fazer a multiplicação deles dividido pela soma desses dois resistores, ou simplesmente pode chamar que é o R dividido por 2, o número de resistores dividido por 2. Então, simplificando, esse cara aqui, então a gente pode falar que é R sobre 2. Esse cara aqui, a mesma coisa. E aqui também, a mesma coisa, né? Então, se você for somar tudo isso aqui, então seria meio resistor com mais meio com mais meio. Então, meio mais meio dá 1. 1 mais meio dá 1,5. Então, vai ser 3 meios de R, né? Ou 1,5 de R. Então, a resistência equivalente total 1, que eu vou chamar como que é a primeira situação, tá? Vai ser 3 meios de R, tá legal? Então, essa aqui é a resistência equivalente. Mas, o que acontece, pessoal? Acontece que houve como ele diz, que essa lâmpada L2, ela acaba queimando. Então, se ela acaba queimando, pessoal, a corrente que vai passar por aqui, ela teria dois caminhos anteriormente. Ela vai passar um ponto para cá e um tanto para cá. Agora eu vou apagar esse R aqui, ó, essa lâmpada. Então, agora a corrente só tem um caminho para ela percorrer, tá? Então, aqui agora ficaria nesse formato aqui, ó. Né? E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nessa situação 1 para a situação 2. E a situação 2, que é agora essa situação sem a lâmpada 2 que foi queimada, vai ficar como vai ficar? Então, a resistência equivalente total vai ser... Então, aqui eu mantive a mesma coisa, né? Então, vai ser R sobre 2, mais... Agora aqui, pessoal, eu não tenho mais em paralelo. Então, agora eu só tenho um R, né? Então, mais um R, mais aqui R sobre 2. Então, R sobre 2 mais R sobre 2 dá 1R, né? Meio mais meio. Com mais 1 dá 2. Então, aqui ficaria 2, fica 2R. Então, a resistência equivalente total na situação 2 é 2R. Beleza? Então, a gente percebe que a resistência equivalente total 2 quando uma lâmpada queima, ela é maior agora do circuito, a resistência total do circuito ela é maior do que quando tivesse uma lâmpada. Então, em outras palavras, a gente está dizendo que a resistência, ela, com essa situação agora de 1 para 2, ela aumentou. Bom, pessoal, agora a gente vai pegar a lei de Ohm, primeira lei de Ohm, e fazer U é igual a R vezes I. Por quê? Né? Se eu pegar aqui U é igual a R vezes I, e eu já tenho que a resistência equivalente, lembrando que, né, o U total do circuito, tanto na situação 1 como na situação 2, o U total, né, não do U específico aqui, né, o U total, ele não vai alterar, ele vai manter o mesmo U. Então, essa parte mantém. Se eu percebi que aqui foi 1,5R e depois aumentou para 2R, então aumentou a resistência. Então, se esse cara aumentou e esse é constante, para ambos os casos, tanto na situação 1 como nas situações 2, o U
ele é constante, é igual, se esse aumentou, para que o U fique igual, esse aqui alguém vai ter que diminuir. E quem vai ter que diminuir? Vai ser a corrente. Então, a corrente vai diminuir. Se eu tenho uma corrente menor passando por esse circuito, logicamente, o brilho das lâmpadas vão ser menos intenso. Tá legal? E aí a gente fica com a alternativa C. Legal esse exercício, né? É uma questão difícil, como eu falei anteriormente, tá? Bom, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo links relacionados à associação mista, primeira lei de Ohm, tá? Para você ter um complemento de conteúdo para você aí, tá legal? Lá está muito bem organizado, bem detalhado, aulas teóricas, aulas somente com resolução de exercícios. Aí eu vou deixar alguns, aí se você, eu aconselho você a dar uma verificada lá que para aumentar aí o seu nível de conhecimento, seu nível de estudo e você praticar mais exercícios também, beleza? Bom, pessoal, então a aula de hoje fica por aqui. Meu muito obrigado, até a próxima e valeu!